Vamos chamar agora um deputado que tem tudo a ver com a questão militar. Ele é um especialista, é uma área, ele quer, inclusive, revisitar o tal do artigo 142 da Constituição Brasileira, que, como o Genuíno nos conta a história aqui, já nos contou várias vezes, é um artigo que foi enfiado goela abaixo da Assembleia Constituinte pelo Exército na época. É um artigo que põe as Forças Armadas quase que como um poder moderador na República. Carlos Zaratini, muito obrigado. Como está você? Muito obrigado que você tenha Bom vindo. dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui. Estava com saudades. Em São Paulo, com frio. Estava com saudades. Tá bom. Zara, queria muito te ouvir. A gente teve primeiro aquele encontro surpreendente do presidente Lula. A Miriam Leitão, inclusive, fez um artigo muito forte nas vésperas da viagem dele para a África, fora da agenda, um encontro num sábado, final da tarde, começo da noite, em Alvorada, com os comandantes militares e o ministro do Exército. A Miriam Leitão pontuou: só democracia em crise, país em crise, tem um encontro desse fora da agenda. Depois começou, a partir daquele encontro, um movimento importante do Exército, das Forças Armadas em geral, mas do Exército em particular. O presidente da CPI, o Arthur Maia, foi convocado. Foi uma coisa, inclusive, engraçada na coletiva dele, porque a assessoria dele disse que ele tinha sido convidado. Ele falou: não foi não. Minha assessoria errou, eu que tomei a iniciativa de vir, mas ele foi convocado pelo comandante do Exército e pelo Múcio para um café da manhã no comando do Exército, saiu de lá declarando a inocência e as glórias do Exército brasileiro para o país. A Elisiane Gama também já está adiantando que o relatório dela vai dizer que os militares não têm nada a ver, que é uma ou outra maçã podre, e o que se vê esse fim de semana, esse assunto adensou na imprensa. Né? Então, o comando do Exército está articulando para barrar punições na CPI e vai tratar militares golpistas como lobo solitário, como se fosse coisa de extremistas dentro das Forças Armadas. Um cenário complexo, hein, Zara? Uma anistia a caminho aí. Não é nem anistia, né? Porque se o cara não foi nem condenado, né? Então, na verdade, Mauro, eu acho assim que o nosso governo e o PT, né, não estão percebendo a importância desse momento, né, nessa questão militar. Nós tivemos uma vitória no ano passado que foi fantástica, né? Todo mundo fala, mas foi muito apertado. Apertado, mas nós enfrentamos bilhões de reais, né? Nunca nenhum governo jogou 300 bilhões de reais para ganhar uma eleição. Tivemos uma posse maravilhosa, uma grande manifestação no dia 1º de janeiro, uma coisa que surpreendeu a todos. Ninguém também contava com uma manifestação tão grande e tão bonita como aquela. E no dia 8 de janeiro, a extrema-direita nos deu de bandeja a oportunidade de fazer, né, vou falar mesmo, um acerto de contas de tudo isso que aconteceu no país. Né? Todo o extremismo se expôs como nunca se imaginou que ia se expor. Uma tentativa de golpe muito desarticulada, muito desarrumada, que resultou, né, graças ao Supremo, em particular ao Alexandre de Moraes, numa prisão de milhares, mais de 1.000 daqueles caras, né? E num processo de investigação que busca chegar em quem realmente estava envolvido nessa tentativa de golpe. Agora, essa tentativa de golpe envolve lideranças do agronegócio, né? Envolve uma série de caras também de lideranças aí evangélicas e envolve também setores militares, né? Então, porque não haveria os acampamentos sem a condescendência dos comandantes militares. E os acampamentos, eles surgiram logo depois da vitória do Lula e ficaram até 8 de janeiro. Né? E aqueles comandos militares não resolviam aquilo ali, porque todo mundo aqui, quando passa na frente de uma área militar, sabe que não é para parar ali. E os caras ficaram acampados à vontade. Então, houve, no mínimo, uma condescendência
dos militares, mas a gente já sabe que, mais do que isso, houve envolvimento, articulação de militares. Prova é que tem grupos de WhatsApp onde eles trocavam informações, né, e também faziam planejamento de apoio ao golpe. Agora, e não era só da reserva, né, Zaratini? Para nosso espanto, não, da ativa, né? Da ativa. Então, por que não aconteceu a movimentação militar no dia 8 de janeiro? Eu acho que, em boa parte, porque a maioria do comando do Exército, particularmente, não se dispôs a fazer o golpe, em boa parte não se dispôs porque os próprios Estados Unidos, naquele momento, falaram: não, nós vamos defender a legalidade no Brasil. O Biden manifestou isso várias vezes, e isso deve ter vindo, né, ao conhecimento dos comandantes militares. Então, lógico, isso aqui é tudo uma suposição, né, mas é uma suposição que tem muito a ver com fatos que ocorreram. Sim. Então, eu acho que assim, a falta de apoio norte-americano, o apoio norte-americano sempre foi fundamental em todos os golpes na América Latina, todos, né? Onde teve golpe, teve o dedo, teve a digital dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, no Chile e vários outros aí na América Central, inúmeros, né? Então, esse não posicionamento ou posicionamento contrário ao golpe dos Estados Unidos, até pelo que está acontecendo lá com o Trump, que o que vinha acontecendo com o Trump, está acontecendo até hoje, colocou essa situação. Agora, se nós não fizermos nada para investigar e para punir quem estava envolvido, né, e falar, não, quem foi pego, dane-se, né, que é o que mais ou menos o comando militar hoje está fazendo. Não, olha, o general Mauro Cid foi pego, então dane-se. O coronel, filho dele, dane-se. Mais um ou outro lá que quem aparecer, eles vão. Agora, nós precisamos ter ação política. É por isso que nós estamos defendendo essa mudança no artigo 142. Por quê? Mudar o artigo 142 vai evitar um golpe? Lógico que não. Porque quando se tem um golpe, o cara rasga a Constituição. Mas é uma manifestação política das forças democráticas do país em relação ao papel das Forças Armadas. Então, quando o PT não joga peso nisso, quando o governo não joga peso nisso, a gente fica realmente com dificuldade de avançar. O Rui Falcão, aí o Jefferson falou que nenhum deputado está fazendo nada, mas nós estamos fazendo. O Rui Falcão fez um seminário importantíssimo a semana passada lá na CCJ, onde ele levou... Você participou, você estava lá, né? Estava lá. O general... O Manuel Domingos teve um confronto importante e corajoso com o general Etchegóin, inclusive, né? Isso. Então, estava o general Etchegóin, estava o ex-ministro da Defesa lá, o Raul Jungmann, né? Então, teve um debate sobre essa questão. E a gente tem que fazer esse debate, porque nós não podemos deixar as coisas ficarem do mesmo jeito. Então, primeiro, eu acho que o governo devia tirar o veto que vem fazendo a CPI através do Múcio, né? Se o Múcio está fazendo sozinho ou não, eu não sei, mas o Múcio está indo lá, né, justamente para impedir ou travar uma investigação maior sobre militares que participaram da articulação do golpe, né? O governo deveria retirar esse veto, deixar a investigação andar, né? Ninguém tem intenção de falar, não, tem que acabar, tem que prender todo mundo, trocar todo mundo. Ninguém está querendo falar isso. Nós estamos querendo fazer investigação. Investigação e punição de quem articulou e participou do golpe, né? O próprio Alexandre de Moraes também não está fazendo essa... Também não quer botar o dedo aí. Então, nós tínhamos que ter essa condição. Por quê? Porque não é possível, né, conviver com uma cúpula militar onde tenha quem defenda a descontinuidade do processo democrático, o não reconhecimento da eleição do presidente Lula e outras coisas. Então, eu acho, Mauro, que há um erro. E o PT, olha, a última reunião do Diretório Nacional, eu agora estou participando do Diretório Nacional, o Walter Pomar propôs lá incluir uma frase assim, que não é nada radical em relação a essa questão militar, e foi derrotado.
entende? Porque vem lá o Gilmar Tato, entende? Que hoje é quem quer dar uma direção extremamente pragmática ao PT, né? Que é quem defende em São Paulo o apoio ao Ricardo Nunes, né? E travou, e a maioria da CNB apoiou aquela resolução de não aprovar a frasezinha lá, eu não me lembro a frase, mas uma frase muito leve que o Walter Pomar tentou introduzir numa resolução. Então, eu acho um equívoco mesmo, entende? Eu acho que é um equívoco e, mais do que isso, perder uma oportunidade que nós temos de colocar os militares no seu devido lugar. O general Tomás defende o profissionalismo das Forças Armadas, defende que elas cumpram as suas funções. Então, por que nós não podemos avançar, tirar a GLO do 142, colocar, afastar da vida civil os militares? O militar que quiser ser candidato, quiser exercer cargo, que deixe a carreira militar, como fazem os juízes, os promotores. Nós não estamos fazendo nenhuma inovação, Mauro. Não estamos criando nada de novo. Não é carreira de Estado. Carreira de Estado não pode ter política, certo? O camarada aí que for para o Supremo Tribunal Federal, ele tem que desfiliar de um partido. O cara que for candidato a deputado, se for ministro, se for juiz, se for promotor, tem que abandonar a carreira. Está na Constituição, nós não estamos criando nada. Nós temos que entender isso aos militares. Muito, muito forte essa sua entrevista. Já avisei a redação, a manchete para o Zaratini, muito forte a sua entrevista. E eu queria te perguntar, quais são o teu projeto de PEC, né? Você está propondo uma emenda constitucional para mudar o artigo 142. O que eu vi aqui, tira a possibilidade essas operações de garantia da lei da ordem, o GLO, do caput, tira qualquer interpretação das Forças Armadas como poder moderador e diz isso, né, que os militares, quem quiser assumir um cargo civil ou ser candidato, tem que ir para a reserva. São esses os pontos fundamentais? Tem mais algum ponto fundamental? Tem uma coisa importante, Mauro. Tem uma coisa importante. Quando nós fomos dialogar com o Múcio e com o general Tomás sobre isso, eles colocaram a seguinte divergência. Falaram, bom, mas se vocês tiram a GLO e houver uma crise de segurança pública em algum estado, uma greve da Polícia Militar, o que a gente faz? Nós falamos, não, tem a Força Nacional, pode... Eles falaram, não, mas a Força Nacional é muito pequena, não tem condições de rapidamente fazer uma substituição. E o Exército tem milhares de pessoas que estão na ativa. Então, você não vai utilizar essa força num momento de crise de segurança pública? Nós reconhecemos que eles têm razão nesse ponto. Então, o que é a nossa proposta, Mauro? Que, se houver uma crise de segurança pública em algum estado, o presidente da República poderá utilizar das Forças Armadas para substituir ou ajudar ou apoiar a força de segurança pública daquele estado, encaminhando ao Congresso Nacional um pedido de autorização. E o Congresso Nacional deverá votar em 24 horas. Por que isso? Porque a gente coloca que uma ação das Forças Armadas fora do seu papel, que é o papel da defesa da soberania nacional, da segurança nacional, essa atuação na segurança pública tem que ter o aval do Congresso Nacional. Então, isso evita, por exemplo, até hoje não aconteceu, mas poderia ter acontecido, que um presidente da República coloque as Forças Armadas num estado de um governador que faça oposição a ele para desmoralizar ou para intervir indevidamente naquele estado. Então, a gente coloca a necessidade do Congresso Nacional aprovar essa decisão do presidente da República. Então, dessa forma, a gente responde ao questionamento do Múcio e do general Tomás, quer dizer, poderá haver, sim, uma participação das forças militares numa ação de segurança pública, desde que o Congresso Nacional aprove. Então, eu acho que a gente resolve o problema, né? Eu discuti isso com o Jobim, né? O Jobim acha que é uma solução. Então, eu estou muito seguro disso, Mauro. A gente pode avançar nisso, acaba com essa ideia das Forças Armadas como poder moderador, né? Acaba com essa ideia essa palavra, garantia da lei e da ordem. O que é isso?
que é garantia da lei e da ordem? O que é a lei e a ordem, né? Então, isso pode ser interpretado. Não existia aliás, existia já a garantia da lei e da ordem na Constituição quando os militares, a pedido do Sarney, interviram lá em Volta Redonda, né? Mataram 3 operários numa greve legítima, uma greve, né, que parou Volta Redonda e foi lá os militares para reprimir a greve e mataram 3 operários. Né? Todo mundo que é daquela época se lembra disso, você evidentemente se lembra, né, daquele fato em 1988, né? Antes da Constituição ser proclamada.